Paz, queridos, tudo bem? Olha, mais uma vez, vamos abrir nossa Bíblia e meditar na palavra do Senhor. É uma bênção, para mim é um prazer, tá? Eu tiro aqui meu momento para poder, aquilo que Deus tem colocado no meu coração e trazer para você aqui nesses vídeos. Estamos colocando no nosso canal, vamos colocando nas nossas páginas de Facebook. Eu peço também que você possa nos ajudar compartilhando, tá? Manda aí nos grupos aí, se tem edificado a sua vida. Com certeza. E eu vou pedir também para você se inscrever no canal, né? Tem muita gente aqui que fica assistindo nossos vídeos. Quando você se inscreve no canal, você recebe uma notificação. Claro que tem que apertar o sininho aí, sabe? Tem um sininho aí que você aperta. E aí quando a gente sobe um vídeo, você recebe a notificação. E aí você não perde, né, os nossos próximos vídeos, também? Vamos lá. Vamos abrir aqui 1 João, primeira carta de João, capítulo 4. Versículo 17 diz assim: E esto es perfecta la caridad con nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Existe uma preocupação por parte de qualquer pessoa, de qualquer missionário, a preocupação de ter um povo, e de ter um povo que possa ser um povo forte, um povo que possa enfrentar as barreiras, as dificuldades, sabe? Porque uma igreja, ela não é apenas um lugar de reunião social, por mais que é isso também, né? E é bom a gente reunir, estar com os outros irmãos, conversar, ter um tempo... Opa, caiu aqui meu caderno. Um caderninho aqui. Ter um tempo de estarmos juntos, isso é muito bom. Mas a igreja, ela é muito mais do que isso. A igreja é um lugar onde você busca Deus, o fortalecimento de Deus, a revelação de Deus, o crescimento no Senhor. Isso a gente faz através da oração, estar junto com outros irmãos, juntando forças ali naquele determinado trabalho. Isso tudo você vai crescendo. E uma coisa que é interessante, deixa eu tomar meu mate, né? Que eu não posso deixar, estou sempre aqui gravando, mas eu tenho meu mate também. Uma coisa que é interessante que é o seguinte: a palavra de Deus diz assim, que assim como Ele é, assim como Ele é, assim somos nós nesse mundo. Essa é a revelação de Cristo. Que quando você tem aquela revelação de Cristo, você conhece Cristo Jesus, o apóstolo João diz, assim como Ele é, assim somos nós neste mundo. Isso é uma revelação para a sua vida, para que você possa viver essa vida em Cristo Jesus. Uma coisa que a gente pode aprender é que quando existe um povo forte, quando existe um povo fortalecido, que não se abate diante das lutas e das dificuldades. Eu falo isso porque, e complementando aqui, quando existe um povo forte, é porque esse povo, essas pessoas, elas conheceram pessoalmente um Deus forte. Nós passamos ultimamente aí pelo período de pandemia, a gente encontra muitas pessoas, eu tenho encontrado muitas pessoas que depois de um período grande aí, né, na época da pandemia, tudo fechado, o camarada falava assim: eu estou fraco espiritualmente, eu não pude ir para a igreja, estou fraco espiritualmente, não sei o quê. E acabou, e o pessoal voltou a congregar, e muitas dessas pessoas não tiveram força suficiente. Isso acontece porque, bom, se você for conversar com cada uma vai falar um monte de coisa. Porque durante a pandemia ninguém veio na minha casa. Eu enfraqueci porque deixei de ir para a igreja. Porque antes eu ia para a célula, agora eu não vou mais. E a realidade é porque faltou essa vivência com o Senhor. Esse conhecimento de Deus. Esse fortalecimento de conhecer ao Senhor. E quando você tem esse conhecimento de Deus, quando você conhece a Jesus, você está sempre revigorando a sua força num crescimento. Tá? É muito importante, sim, você ter o contato com outros irmãos, é muito importante, sim, você ter a vivência com outros irmãos, mas quando você conhece a Cristo Jesus, como diz aqui a palavra, como Ele é, assim nós somos nesse mundo.
uma vida de caridade, uma vida no amor de Deus, uma vida no serviço, uma vida de olhar para a vida do irmão e querer ajudar aquele determinado irmão, uma vida de acordar pensando em ganhar almas, dormir pensando em ganhar almas, uma vida de levantar diante da madrugada pensando em ganhar almas. Eu não estou falando de pastor e missionário, não, eu estou falando de qualquer irmão, porque essa é a vida de Cristo, em Cristo Jesus. E essa vivência em Cristo Jesus te dá um fortalecimento espiritual, amado. E a vivência em Cristo, essa compreensão de quem você é em Cristo Jesus, isso é o que nós chamamos de viver o propósito. Quando você compreende, bom, eu estou em Cristo Jesus, o Senhor quer de mim tal coisa. E eu sei que tem muita gente que tem essa dúvida. E justamente essa dúvida de não saber o que Deus quer para ela mesmo, sinceramente falando, eu vou falar aqui diretamente, é a falta do conhecimento do próprio Deus. Quando você tem o conhecimento de Cristo, quando você cresce na presença de Cristo, quando você começa a buscar mais a Deus, você começa a aprender mais de Cristo e o próprio Cristo começa a revelar quem que é você nele. E o que é ser nele? O que é a revelação dele? Olha só, aqui eu tenho orelhas que estão no meu corpo e a orelha é usada diferente do olho. Pertence ao corpo. Mas a orelha, porque não é usada da mesma forma do olho, ela não pode dizer. As mãos, eu uso as mãos diferente da boca. E eu uso a boca diferente do pé. Tudo pertence ao corpo. E eu tenho necessidade de cada membro. Eu uso a mão para pegar minha Bíblia, o meu mate. E a boca, olha só, a mão pega o mate. E a boca consegue tomar o mate. Estou dando esse exemplo aqui. Mas pertence ao corpo. Agora, essa revelação do que você é no corpo e você ter prazer de viver isso aí é quando você conhece mais de Cristo, né? E aqui ele fala, nesse mundo, o que nós estamos fazendo nesse mundo? Porque essa é a complicação, porque o mundo também tem os seus padrões, o mundo tem também a sua, o que é você, o mundo diz para você o que você tem que ser. E eu vou deixar aqui uma alerta para você, tá? Deixo aqui essa palavra para você, tenha bastante cuidado com o que você está vendo por aí, no YouTube, o que as pessoas estão dizendo, olha, você tem que ser assim. Será que esse tem que ser assim está no padrão bíblico, está no padrão da revelação de Deus? Então a alerta que eu posso deixar para você é o seguinte, busque conhecer cada vez mais a Deus. É por isso que a gente lê a Bíblia, é por isso que a gente busca o Senhor, é por isso que a gente está sempre escutando pregação de gente que a gente sabe qual que é de onde que é a fonte dessas pessoas, né? Que infelizmente você escuta pregações e você não sabe que fonte que essas pessoas estão tendo. Então, cada vez que você busca a Deus, a Jesus, você conhece Jesus, e aí você vai entender isso aqui. Assim somos nós nesse mundo, assim como Ele é. E essa revelação do que nós somos nele, existe, Ele mesmo começa a revelar quem nós somos nele, e isso começa a não haver mais conflito, você começa a viver a vida na presença de Cristo Jesus. Tá? Eu já tenho falado bastante sobre isso, tá? Já vou até terminar. Eu acho que você já tem prestado atenção que ultimamente eu tenho batido isso aí, porque é uma coisa que tem me perguntado bastante. O pessoal me manda mensagem pelo WhatsApp, o pessoal me encontra no meio da rua, o pessoal me manda e-mail. Pastor, qual que é a minha... uma das frases que é mais buscada aqui no meu canal. Qual que é a minha função em missões? Qual é a função do missionário? Quer dizer, a pessoa quer ser missionário, mas ele não sabe nem o que o missionário faz. Então, a dúvida está para todo lado aí. Como é que eu sei que eu tenho um chamado para missões? Como é que eu sei? Essas são as frases. Eu digo isso porque a gente trabalha com YouTube, né? Com internet, e a internet oferece essas frases para nós, para a gente poder entender o que as pessoas estão procurando. As pessoas vão falar, como é que eu sei que eu sou chamado para missões? Como é que eu sei que eu tenho chamado para ser obreiro na igreja? Como é que eu sei que eu tenho chamado para ser pastor? Existe uma dúvida muito grande desses membros, qual que é a sua posição? Eu pergunto, imagina se minha orelha tivesse dúvida do que ela faz e começasse a se confundir com a boca. A orelha falar, não, a partir de agora eu sou um comedor, eu sou um tomador de
né? Imagina, aí coloca aqui para tomar, vai dar ruim, né? Vai dar ruim o negócio. É isso que acontece. É isso que está acontecendo hoje na igreja. As pessoas não estão compreendendo o que elas são, e aí elas querem fazer uma coisa que ela não foi chamado para aquilo, né? Porque existe uma influência por trás, e muitas vezes essa influência é uma influência carnal, uma pressão sei lá de quem, tá? E eu termino aqui dizendo, olha, você tem essa dúvida, essa sua dúvida de você compreender quem que é você em Cristo Jesus. O que você tem que fazer na presença de Deus, o que realmente Deus quer da sua vida. Querido, é o seguinte, eu vou deixar duas coisas, eu já tenho falado em vários outros vídeos aqui, eu não vou cansar, eu quero trazer essa palavra para você. Tire o foco de você, tire o foco de quem é você, quem sou eu em Cristo Jesus, tire o foco disso, coloque o foco em servir. Você está num projeto, você está trabalhando num projeto, coloque o foco em servir. Você está trabalhando numa igreja, coloque o foco em servir. Chegou na igreja ali, está tendo a necessidade de alguma coisa, você viu a necessidade, bateu no seu olhar aqui dali, qual que é a necessidade? Desde cuidar de crianças, varrer o chão da igreja, qual que é a necessidade? Deus ele quer gerar em você uma construção para levar você a compreender. Só que o seguinte, você tem que olhar, coloque o foco no servir, coloque o foco nas outras pessoas, em ajudar outras pessoas e coloque o foco na busca do Senhor Jesus. Olha, eu te garanto uma coisa, tá? Já vou terminar aqui. Eu te garanto uma coisa. Quando você colocar o seu coração em buscar o Senhor Jesus, você busca o Senhor Jesus, você vai buscar quem Ele é, conhecer Jesus cada vez mais. Você conhece Jesus Cristo. E aí quando você coloca o seu foco, o seu olhar nas outras pessoas. Vou estar aqui na igreja e vou servir. O que eu posso servir? Vai chegar um momento que o Espírito de Deus vai começar a gerar no seu coração a revelação de Deus, tá? Para promover o mover de Deus, o milagre de Deus. E você começa a ter uma revelação de Cristo. E quando você tem uma revelação de Cristo, quando o Espírito de Deus te dá uma revelação de Cristo, o próprio Espírito de Deus ele começa a revelar quem que é você em Cristo Jesus. E aí o propósito dele começa a ficar cada vez mais claro na sua vida. Aquilo que Deus quer que você faça, ele começa a cada vez ficar mais claro, né? Mediante a revelação de Cristo e mediante as necessidades do corpo de Cristo nessa convivência. E isso tudo acontece num ponto, quando você tira o foco de você, né? Pastor, mas eu vou lá, eu queria assim, eu queria esse ambiente, eu queria um lugar onde eu me sentisse mais bem. A pessoa está sempre no foco nela. Você tem que colocar o foco em servir, né? O foco nas outras pessoas, em ajudar outras pessoas, em alcançar outras pessoas. Conheça Cristo e coloque o foco nas outras pessoas. Conheça Cristo e coloque o foco nas outras pessoas. Amém? E aqui vem esse cumprimento da palavra, que é interessante. Como Ele é, assim somos nós neste mundo. Porque Jesus foi isso, né? Jesus ele tinha um foco de sempre em Deus. Ele trazia o que Deus, ele tinha aquela conexão com Deus. O Senhor trazia a revelação para ele, ele falava, olha, eu não falo nada que meu pai não me manda falar. Eu não faço nada que meu pai me manda fazer. Tá? Simples assim. E da mesma forma que Cristo é, quando você começa a ter esse relacionamento de conhecer Cristo e de colocar o foco no serviço, que foi o que Jesus também fez, ele foi servo, né? Obediente, até a morte de cruz, servir. Então, você começa a compreender o seu propósito, tudo essa nuvem de dúvida começa a dissipar, e aí você começa a ter grandes resultados na presença do Senhor. Bem? Bom, um abraço, que Deus te abençoe. Até mais.